Olá, meu nome é Usimara Ribeiro Silva Piccolo, sou advogada, militante na comarca de Sorriso, Mato Grosso. Na última gestão da 17ª subseção, estive como presidente da Comissão de Direito da Mulher Advogada, nos últimos 6 anos atuando na comissão e junto à OAB. Estou aqui hoje para falar sobre um tema: desigualdade, preconceito e violência. Mulheres negras, a minoria da minoria. Antes, quero deixar essa frase aqui já para reflexão durante todo o nosso estudo, que diz: nenhum país pode realmente florescer se sufocar o potencial de suas mulheres e se privar das contribuições de metade de suas cidadãs. Essa frase é de Michelle Obama. Antes também de iniciarmos o estudo, quero trazer alguns dados do IBGE, constatação da nossa população. Segundo dados do IBGE, a maioria da população feminina é feminina e negra. De toda a população, quase 52% são mulheres. Segundo o IBGE, dados de 2021, 54% da população brasileira é negra, pretos e pardos. O Brasil é, portanto, negro em sua maioria populacional. Num país em que a maioria da população negra é negra, por que os espaços são ocupados por maioria branca? Por que essa maioria não reflete representatividade? Então, o tema aqui proposto é tratar das mulheres negras. Por que somos minoria? Qual o caminho, qual tem sido a trajetória do Brasil desde a colonização que nos trouxe essa realidade? Então, desigualdade, preconceito e violência. Mulheres negras, a minoria da minoria. No tema proposto, faço o recorte para trabalhar essas 3 ideias: racismo estrutural, ideia de interseccionalidade e a necessidade de ser e ter comportamentos antirracistas. Tão importante quanto tratar do tema e estatísticas sobre a mulher negra e os agravantes de desigualdade, é importante abordar e colocar em prática os catalisadores de mudança. Então, aqui, no decorrer desse estudo, nós vamos tratar desses agravantes, o que traz esses problemas, o que aflora essa desigualdade em 2 situações: ser mulher e ser mulher negra. E também trazer constatações e demonstrações dos catalisadores de mudanças. Onde nós podemos mudar? Quais são os caminhos? O que nós podemos buscar enquanto política pública, política social, para trazer melhores resultados? De início, quero trazer uma pesquisa realizada pela historiadora, antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwartz, no ano de 1988. Ela fez esse trabalho na USP e lá ela fez alguns questionários para as pessoas durante a pesquisa. Ela questionou: você pratica preconceito racial? Das pessoas que responderam, o resultado foi 96% disseram que não praticam. A segunda pergunta da entrevistadora era: você conhece alguém que pratica preconceito racial? Resultado: 99% responderam que sim. O que ela concluiu então com essa pesquisa? E também quando eles relatavam essa segunda pergunta, quando eles respondiam, eles alegavam, ainda que não fosse perguntado, que eles sabiam que um tio era racista, que uma mãe, que um avô, que um amigo, que no local de trabalho, mas sempre outra pessoa. Então a historiadora concluiu que as pessoas têm a falsa ideia, ou têm essa ideia, que vivem numa ilha de democracia racial, cercado por pessoas racistas. Então, o fulano é racista, eu não sou. Então, essa falsa ideia, essa impressão que nós temos, que nós estamos numa ilha de pessoas que não é racista, mas em volta da nossa ilha existem pessoas racistas. Então, uma ilha de democracia racial. Diante disso, foi possível, com esse estudo, verificar que naturalizamos o racismo. É natural conviver e olhar com esses olhos quando estamos numa situação racista. Passamos a acreditar também no mito da democracia racial no Brasil. E também, outro lado que nós temos naturalizado é ao olhar a história contada
muitas vezes por pessoas brancas, pelos colonizadores, que a história da escravidão no Brasil foi romantizada, é romantizada. Então a narrativa nunca é feita por quem de fato viveu essa história. Muito pouco se vê pessoas que viveram, que lutaram, que resistiram contando a história. Por isso, de fato, ela é romantizada. E também outra falsa ideia que temos do racismo, que ele ocorre somente quando ele é individual e intencional. Quando alguém ofende outra pessoa pela condição da cor da pele. Então aí nós pensamos somente que o racismo é dessa forma, e de fato não é. No Brasil, o que temos é opressão estrutural. Existe uma estrutura de racismo institucional, na família, na escola, no trabalho, e nós identificamos isso somente quando é um crime, quando ele ocorre de forma individual. Então, nós naturalizamos, nós romantizamos e, de fato, não entendemos ou não temos esse olhar que precisa ser interseccional, regionalizado. Para cada uma das minorias precisamos olhar de forma diferente para entendermos de fato o que é o racismo. O racismo estrutural é a forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classes e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas às mulheres, raças e etnias. Por isso que nós precisamos desmistificar essas ideias que são falsas, que entendemos de forma errada, para compreendermos o racismo estrutural. Muito pertinente a fala da Djamila Ribeiro em um dos seus livros, uma das escritoras que tem aí se destacado sobre o tema com muita propriedade, quando ela relata o que significa para você chegar em uma das maiores universidades do nosso país, ela cita um nome, eu deixo de citar aqui no momento, e na sala de aula, em determinado curso, em sua maioria, os professores serem brancos. E ao se dirigir a um banheiro da mesma universidade, você chega lá, todas as funcionárias e as pessoas que realizam os serviços de limpeza, as faxineiras, são de cor de pele negra. O que significa isso? Por que essa distinção? Raça é um problema estrutural. Não tem como falar de classe social sem falarmos de raça. Raça estrutura a pobreza no Brasil, que tem cor, gênero e tem cara. As desigualdades podem ser verificadas em diversas estatísticas. Contudo, elas são gritantes quando se trata da mulher negra, preta. A mulher negra sofre a partir de 3 pilares. Então, quando nós falamos em estatísticas, em minorias, nós temos várias demandas. Aqui nós estamos falando das mulheres negras. E quando nós falamos dessa estatística, elas são gritantes em relação à mulher. Por quê? Em cima de 3 pilares. Preconceito de gênero, vivido por toda mulher, o fato de ser mulher. Preconceito de raça, que versa sobre a população preta e parda. Preconceito de classe, nos quais estão inseridos os vulneráveis. Dessa forma, nós conseguimos visualizar que a mulher se enquadra, então, em 3 pilares. Por isso, nós falamos da minoria da minoria. Tudo que nós vamos relatar à mulher, quando é verificado a mulher negra, esses indicadores são ainda mais negativos. Por isso, da necessidade da interseccionalidade, o estudo que nos permite compreender e a ter um olhar melhor das desigualdades e a sobreposição de opressões e discriminações existentes em nossa sociedade. Assim como o machismo, o sexismo afetam mulheres, o racismo estrutural atua em profundidade nesse cruzamento, no modelo de destruição a muitas vidas. Então nós precisamos olhar esse panorama e entender que nós, mulheres negras, aquelas que se enquadram nisso, não estão em pé de igualdade. Porque daqui a pouco eu vou mostrar estatísticas, em todas elas os dados são de minoria. Então, essa visão tem que ser interseccional, ela tem que ser uma visão voltada para essa minoria, no pé de igualdade com essa minoria. Eu não posso dizer que todos somos iguais quando eu tenho esse panorama
histórico, patriarcal, de machismo, de sobreposição e opressão. E aí, quando nós vamos estudar, então, as estatísticas, para nós compreendermos um pouco mais dessa fala, nós vemos que, embora hoje os negros sejam a maioria no ensino superior público brasileiro, eles ainda são as minorias nas posições de liderança de mercado, entre os representantes políticos. São minoria na magistratura brasileira. Mulheres negras são minoria no poder judiciário brasileiro, são menor parcela dentro de dois grupos minoritários, mulher e negra. Aquilo que eu disse da minoria. Além do indicador mulher, nós temos mulher negra. Então, dentro do poder judiciário, que é um meio que nós vivemos, né, nós advogadas, nós temos aí uma situação que é alarmante, que é gritante e que é o desenho da sociedade. Então, o STF, criado em 1891, ao longo da história teve apenas 3 ministros negros, nenhuma mulher. Segundo o estudo de 2021 do CNJ, há registros apenas de uma mulher negra, num total de 88 ministros e ministras dessas cortes. Ainda é baixa a representatividade das mulheres em cargos de poder relacionados à justiça. E isso é a reflexão do que nós vivemos do racismo estrutural nas instituições, na nossa casa, no nosso trabalho e no nosso país. A advocacia também é um exemplo de números alarmantes. Embora o Brasil tenha mais advogadas do que advogados, são em média 624.285 mulheres para 615.989 homens inscritos na OAB, apenas 5 das seccionais agora, nas últimas eleições, são presididas por mulheres, porque esse número era menor. Delas, nenhuma negra. Então, aí nós vemos 27 seccionais que nós temos em nosso país, 5 agora, atualmente, são mulheres numa briga de paridade, numa discussão de igualdade, em que a OAB tem mostrado cada vez mais bons resultados. Nós vemos aqui esse número aparecendo e crescendo, mas em relação à figura mulher. Aí quando nós vamos olhar o panorama da mulher negra, nós já não vemos esse desenho nas estatísticas. Os negros são maioria, são maioria entre as vítimas de homicídio e compõem mais de 60% da população carcerária do país. Negros são a maioria de vítimas de homicídio no país. E isso também vem a refletir no feminicídio, nos crimes de violência praticados contra a mulher. Antes de falar desse detalhe dos crimes praticados contra a mulher de feminicídio, importante dizer que a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que um jovem branco. E aí, nesse panorama, entra as mulheres que são vítimas recorrentes do homicídio, mais do que as mulheres brancas. E em relação ao feminicídio, a violência contra a mulher, esse número também é alarmante e sempre elas lideram aí, sendo mais uma vez um indicador negativo em que representa esse quadro. O Brasil ocupa o 5º lugar em feminicídio. Feminicídio é maior entre as mulheres negras. Segundo o IPEA, no Brasil, 61% das vítimas de feminicídio são negras. 2 a cada 3 mulheres vítimas de feminicídio são negras. Isso é o desenho de um país que vive um racismo estrutural. Esse desenho nós vemos dentro das instituições quando não tem representatividade feminina, negra, e esse desenho nós vemos também nos números, em que há uma desigualdade e que essas mulheres que vivem muitas vezes num trabalho informal, nesse submundo, são a maioria das vítimas do nosso país. Tanto quando nós olhamos no panorama do crime de homicídio, quando nós olhamos de forma qualificada, né, falando de violência contra a mulher, no crime de feminicídio. Então, há uma ausência de mulheres negras nos espaços de decisão, em espaços de poder, e há aí um reflexo na criminalidade, nessas desvantagens, nesses pontos negativos em que a maioria da mulher e negra se enquadram.
Segundo o IBGE 2019, as mulheres negras recebem o valor de 57% menos do que os homens brancos, 42% do que as mulheres brancas. Ganham 14% menos que os homens negros. Então, a mulher negra ganha menos que a mulher branca, os homens brancos, né, na sua maioria, ganha menor, inclusive, que o homem negro. Então, a mulher está dentro dos indicadores e desses fatores em uma minoria da minoria. Não é à toa que a formação da categoria de trabalho doméstico é, na sua maioria, feminina e negra. Categoria que ficou fora dos direitos da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, considerada a Constituição Cidadã, trouxe aí um leque de direitos. Vínhamos de um processo de colonização, de constituições com restrições, com direitos negados, e aí vem a Constituição Federal de 88 e traz aí inúmeros direitos, inúmeras proteções, igualdade, pregando a igualdade entre os povos. E nem nela foi previsto esse direito. O trabalho doméstico ele foi regulamentado somente em 2013, com a PEC da isonomia de direitos, que passaram então esses trabalhadores a terem direito. Quando eu olho que a maioria da população que trabalha na categoria do trabalho doméstico é feminina e é negra, e eu não tenho regulamentação de trabalho, eu não tenho direitos resguardados, eu tenho que entender que essa minoria não tem uma proteção do Estado. Eu tenho que entender que o Estado não protege de forma igual no todo, né? Que a grande maioria é a população negra. Protege, na verdade, uma minoria, que é a população branca. 68% das mulheres que atuam no trabalho, como dito aqui, doméstico, são negras, em sua maioria de famílias de baixa renda e com pouca escolaridade. Aquilo que nós já falamos dos indicadores, ser mulher negra e aí ainda estar na mazela, né, com baixa renda, no indicador de classe social. Dados do IBGE mostram que quase 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, sendo que a taxa de desemprego das mulheres é 39% superior à dos homens. O desemprego atinge quase 13 milhões de pessoas, mas afeta mais as mulheres. 15% das desempregadas e os homens 10%. Então, assim, num panorama hoje que a grande maioria das mulheres são as provedoras do lar, em 40% do Brasil, os lares brasileiros são chefiados por mulheres, por uma figura feminina, e eu tenho ali que 39% do desemprego é maior feminino do que do homem, eu entendo, mais uma vez, que eu tenho um Estado que não está protegendo de acordo essas mulheres. Porque em todas as estruturas, em todas as ideias, essas mulheres, elas estão em minoria. E aí é preciso ter esse olhar interseccional, senão nós não atingimos essas mulheres. Por isso que é errado pensar no racismo de forma só, individual e intencional. Fulano ofende o outro por cor de pele. Nós precisamos olhar o racismo de forma estrutural. Como as instituições têm caminhado e têm respondido para mudar, para nós rompermos com essa situação. Também, em suma, a mulher negra, em todos os índices e indicadores, o resultado é negativo, são negativos. Seja na área da educação, seja no trabalho, na saúde, na economia, é sempre minoria. E aí vem aquela questão que eu fiz lá no início, quando eu falei da maioria da população brasileira que é negra. A maioria da população é negra, porque os espaços são ocupados por maioria branca. Na justiça, como se pode pensar no espaço de poder que decide sobre a vida das pessoas, se naquele espaço de poder não tem pessoas que refletem essa maioria? Se nós não temos no Poder Judiciário juízes, ministros, em sua maioria de negros, ou que não reflete ainda, sim, um maior número de negros, as instituições são mais pobres e mais ineficientes quando não reflete a diversidade da população. Os números estão aqui. Nós não estamos falando de situações como muitos dizem por aí que é mimimi, que o racismo não existe, que os negros
né, reclamam à toa, ou que nós estamos, né, muito pelo contrário. Nós não precisamos discutir ou debater se existe ou não. É só olhar os números. E é uma luta desigual. É preciso, então, e essa luta é desigual e nós só podemos falar com propriedade quando nós estudamos a história. Conhecer a origem da desigualdade social é entender o porquê das reivindicações, as histórias do povo negro e também entender a luta social. A estratégia de colonização no Brasil produziu o racismo de negação, exercendo controle sexual e racial de forma estratificada e estrutural sobre as mulheres, o que garantiu a superioridade do grupo racial branco, especialmente do homem branco colocado no topo da pirâmide. Então, por que nós temos esse desenho? Porque nós temos uma colonização patriarcal, machista, e aí de uma desigualdade já da figura feminina. E aí, mais ainda, da figura feminina e negra. Então, nós não podemos falar que são situações de mimimi, e é porque quando nós olhamos esse contexto, ele é complexo. E é complexo falar, pontuar, sem fazer todo esse parâmetro, porque daí nós temos uma fala certa, uma fala reta, porque nós não podemos olhar o crime de forma individual, nós temos que olhar toda a estrutura. Então, tudo isso advém de raízes racistas, de uma história patriarcal, de uma história marcada pela opressão e o machismo, como eu já citei. Então, durante a história, nós temos que o homem negro foi colonizado, né? Houve a colonização, aliás, pelos portugueses aqui no Brasil, vamos falar, né, no nosso país. E aí eles traziam da África ali um grande número de população negra. Antes da submissão, da escravidão do negro, os portugueses, né, os colonizadores no país, faziam isso com os índios. Só que os índios eles não se adaptaram muito ao plantio, à colheita, eles já tinham a sua forma ali de escambo, de troca, aquelas coisas, né? Eles não se adaptaram com as regras e os portugueses não viam ali um trabalho tão pujante, um trabalho tão de resultado. E aí com isso eles viram financeiramente, né, que seria mais rentável fazer então a escravidão do homem negro. E essa escravidão toda foi realizada então através da África. Eu estive na África em outubro do ano passado, passei 20 dias lá, pude conhecer a realidade, né? Esses lugares onde os homens ficavam presos em espaços que a gente poderia falar presídios, mas não era presídios, eram os locais onde eles ficavam com uma fresta muito pequena para eles enxergarem, ter um ar ali, e ficavam de cócoras, bem numa estrutura toda apertada, várias pessoas negras, e eles ali davam alimentação de forma muito precária, muito pouquinho, faziam xixi, necessidades todas ali naquele local, e dali saíam então os homens mais fortes. Era dessa forma que eram escolhidos os negros, que eram leiloados, açoitados, enfim, ainda apanhavam, né, para que depois eles fossem vendidos por seus senhores. Infelizmente, a própria população negra vendiam os colegas ali, os familiares, para esse trabalho, para essa negociação escravista. E foram dessa forma que vieram muitos negros para o país. E a maioria desses negros trazidos também sofreram esse processo de morte, né, toda essa estrutura, desde o momento que ele era ali pego para ser leiloado, até chegar aqui então para os seus senhores, eles sofriam. Mortes que não podem nem ser contabilizadas. O que se sabe ao longo de 3 séculos e meio é mais de 4,8 milhões de negros, entre homens, mulheres e crianças, que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, e muitos deles perderam sua vida, né, nesse decorrer. E aí, quando chegavam aqui, eles eram marcados pelos seus senhores. Aí, quando a gente fala da coisificação, mesma coisa que hoje se faz com o gado, com o animal. Lá antigamente, na história, os homens chegavam aqui, eles eram marcados para que os seus senhores soubessem de fato quem eram seus escravos, marcados na própria pele. Então, quando homens e mulheres saíram da África e chegavam no litoral, eram marcados na pele por seus traficantes para serem vendidos como objeto,
por isso da coisificação de pessoas negras. Logo se gerava sofrimento desde que eram retirados da África. E a mulher negra, então, teve aí sua figura marcada, né? A mulher sempre com aquela imagem sexual, com aquela ideia da domesticação, da ideia de ser doméstica, dos afazeres. Então, a mulher negra, de fato, ali também teve agravantes e situações bem problemáticas. O Brasil, dentro desse panorama, foi o último país das Américas a abolir a escravidão, o que de fato já demonstra na história o quanto nós fomos marcados por essa escravidão e por todos essas consequências que advieram desse período. A abolição da escravatura se deu em 13 de maio de 1988, quando a princesa Isabel, então, assinou a Lei Áurea. É muito visto na história uma romantização dessa abolição da escravatura. Ela ficou ali, a princesa Isabel, como a redentora dos escravos. E quando nós olhamos a história e nós, de fato, estudarmos, nós vamos ver como se deram as revoluções, quantos quilombos se formaram, quantos negros foram resistentes para que chegássemos então a essa abolição da escravatura. E aí, com essa abolição, o que nós vimos foi só a mudança de nome. Por quê? Porque aí nós temos o homem negro livre, mas nós temos um homem negro livre que não é alfabetizado, que não tem condições financeiras para comprar um espaço, um lar, e aí tem uma sociedade que não o protege, pelo contrário. As leis que vieram posterior à abolição da escravidão, da escravatura, foram leis que mais uma vez relegava essas pessoas a ser minoria da minoria, porque de fato colocavam eles como vadios, como crime de vadiagem. Pela Constituição Federal Imperial de 1824, somente os cidadãos livres podiam estudar. Quem eram os homens livres? Não eram os negros naquele momento. Em 1850 foi criada a Lei de Terras. Para se ter direito a terras, deveria se comprar do Estado. O homem negro tinha condições de comprar terra do Estado? Como ele ia ter então uma habitação, ter um lar, ter condições para ter tudo isso? Sem trabalho, os negros começaram a se reunir em cortiços e em favelas. Situação vai ficando cada vez mais degradante. E aí nós chegamos na formação das favelas, da marginalização. Então, todo o panorama histórico da nossa colonização, do período de escravidão, quando nós olhamos, nós entendemos muito dos indicadores e dos índices que coloca essa população nessa margem, nessa ideia de favelas, e aí o porquê da sua maioria serem uma população negra. Então, toda a história traz essas consequências e esses resultados. Como exemplo também, como eu disse, da lei da vadiagem, foi criada uma lei em 1890, só para refletir também, 2 anos depois da abolição, que dizia que tratava os vadios, né, e capoeiras, pessoas que praticavam capoeira, determinava a prisão de quem estivesse na rua e praticando capoeira e sem trabalho. Quem era a população que se incluía nesse quadro? Os negros. Então, quem você acha que eram presos? Os negros não tinham trabalho e não podiam ficar na rua procurando trabalho. E aí eram tidos como os vadios. Então, eram presos. E aí, essa população carcerária também de negros. Então, pronto. O que o Estado dizia? Vocês querem liberdade? Estão livres. Podem morrer nas favelas. E é esse panorama que nós temos, inclusive, até os dias de hoje. É claro que não se pode negar que existe um abismo gigante, então assim, nós não podemos negar, essa ideia que eu, com esse estudo e com essa fala, que existe um abismo gigante, histórico, de homens brancos e homens negros. E se nós esforçarmos olhar esse panorama, nós vamos ver então essa falsa democracia racial. Porque para uma mulher negra ser incluída no trabalho, ser incluída, ela tem que mostrar um potencial muito além do que outras colegas de trabalho, para poder desenvolver ali talvez a mesma atividade. Então, também é errado quando nós falamos num discurso de meritocracia. As pessoas têm que vencerem por mérito. Ótimo!
É bacana quando todos estão em pé de igualdade. Mas como eu posso falar isso de um jovem periférico que muitas vezes não tem alimento e quantidade, né, suficiente, e que ele não tem educação de qualidade, que ele não tem acesso a ela? Pessoas que vivem e convivem com violência em nível máximo. Então, como eu posso falar de meritocracia ou pé de igualdade com outra pessoa que vive num centro urbano de qualidade, com estudo de qualidade, com condições melhores, se eu olho todos esses fatores e para essa pessoa negra, esse jovem negro se enquadrar de forma melhor no mercado de trabalho, ele tem que ter um esforço muito além, muito maior. Então eu não posso falar que no Brasil nós temos uma democracia racial. São pessoas que não ocupam espaço social de poder porque parte de um espaço social que as oportunidades são de restrição, são de exclusão. E há uma desigualdade concreta que impossibilita a mobilidade social. Então eu não posso ver que aquelas pessoas que estão lá na favela têm a mesma, está num pé de igualdade com outras pessoas, porque todo o panorama é diferente. Então, só que nós não podemos negar que com a Constituição de 1988 houve uma mudança. Muitos direitos foram criados, muitas leis, e cada vez mais vem se aperfeiçoando isso, né? Porque a Constituição Federal de 88, como eu já disse, é a Constituição cidadã aí que trouxe inúmeras proteções. E esse reflexo avançou na sociedade com garantia de direitos, todavia, ainda descompensada pela continuidade de registros excludentes e por indícios e índices que demonstram isso de fato. Obtivemos avanços na agenda política, obtivemos avanços sociais, sim, são muitos, porém não suficiente. E isso nós vemos nos resultados aqui, quando essa maioria da população negra não representam a maioria nos quadros políticos, nas instituições, no mercado e demais fatores. Com isso, surgem perguntas e indagações. E precisamos olhar com essa visibilidade. Nós precisamos ter um olhar interseccional para que nós possamos ter uma maior representatividade. É interessante quando nós olhamos, por exemplo, aquele caso nos Estados Unidos com aquele homem negro que foi asfixiado por policiais durante 8 minutos, alguma coisa assim, que toda a rede social, todas as pessoas se voltaram para aquele caso. E aí fizeram hashtags, fizeram o dia do blackout, né, com o simbolismo aí do negro, para dizer que eram contra aquilo que aconteceu. Só que nós olhamos sempre o racismo de fora, como se existisse lá nos Estados Unidos, lá na casa do meu amigo. Então esse é o nosso problema. Aí nós precisamos analisar se nós não estamos só participando de hashtags nas redes sociais. Nós não estamos só falando e não tendo comportamentos para mudar toda essa situação. O racismo estrutural, ele está presente nas instituições, na nossa casa, no nosso trabalho, como eu disse. E aí, eu vou citar aqui alguns exemplos para nós entendermos um pouquinho melhor e mais sobre isso. Então, no seu trabalho, quantas pessoas negras trabalham com você? Isso que eu estou dizendo agora é uma forma de exercer, de atuarmos como atores do antirracismo. Eu que estou num espaço de privilégio, o que faço para que outro esteja nesse espaço? Quando o meu empregador, ou quando o meu chefe, ou quando no escritório de advocacia com os meus colegas, nós vamos dar um emprego, nós olhamos esse panorama, nós estudamos dessa forma, não que nós temos que também pregar a desigualdade e não contratar pessoas brancas, pelo contrário, porque na sua maioria nós estamos ladeando com pessoas brancas, mas nós temos que olhar e ter esses olhos de buscar ali a contratação de uma pessoa talvez que está lá dentro de uma favela, que possa exercer um trabalho conosco e ter essa mobilidade social para que as coisas mudem. Então, é prejudicial focar o racismo de forma individual e é preciso entender o racismo dessa forma e estrutura. Vou citar 2 exemplos que nós tivemos. Quando o Michel Temer assumiu o governo, ele na verdade, cortou uma lei que dava ali a alfabetização de adultos. Por déficits, por verbas orçamentárias, ele fez uma lei lá
abolindo ali naquele período a alfabetização de adultos, né? O governo fomentando essa prática. E aí, quem é a população analfabeta no nosso país, em sua grande maioria? A população negra. Então, de forma indireta, ele não quis, talvez, de fato, falar assim, hoje eu vou deixar de alfabetizar a população negra, mas ele atingiu essa população negra de forma indireta, quando nós olhamos que a maioria dos negros são os analfabetos no nosso país. E aí nós temos também um exemplo da Lei Maria da Penha. Isso eu estou dizendo para vocês que é necessário pensar de forma estrutural e institucional. O exemplo da Maria da Penha. Quando a lei fez 10 anos de aplicação, se verificou que diminuiu os assassinatos, né, ou ali o feminicídio, o homicídio, das mulheres brancas em 9,6% e aumentaram das mulheres negras em 55%. O resultado mostrou que faltou um olhar ético-racial de política pública de gênero na lei, um olhar interseccional para que mulheres negras que vivenciam o machismo de forma diferente tenham um tratamento diferente. Assim, se atrelar a violência à questão puramente legal, a forma de justiça não favorece essas mulheres negras. Ótimo! Uma Lei Maria da Penha que veio para proteger mais a mulher vítima de violência no lar, né? A mulher que sofre aí calada. Uma lei que veio mudar a estrutura do Poder Judiciário, que nós tínhamos lá a concessão de, né, pro ofensor aí de pagamento de cestas básicas, que veio a criar aí a violência psicológica, moral, financeira. Então, assim, temos de fato uma lei ótima que a cada vez mais vem protegendo a mulher e criando aí formas de proteção, de garantia de direitos. Só que é uma lei que, a princípio, naquele momento, ela não teve uma visão direta às mulheres negras, que são, como nós já mostramos aqui, quem mais sofre com a violência. Então, precisamos interseccionalizar o pensamento, ter esse olhar regionalizado, ter esse olhar macro, mas também olhar cada uma dessas minorias. E se é difícil ser negro no Brasil, imagina como é, de fato, ser mulher e negra no Brasil. Muitas são as pautas que decorrem desse tema, como exemplo, a solidão da mulher negra, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas é mais uma situação que desde pequena as mulheres se veem ali, as mulheres negras, com essa solidão, que são a minoria. Na escola, muitas vezes, você estuda, você é a única negra na sala de aula. Depois você tem um relacionamento e há uma tendência, muitas vezes, de alguns parceiros que têm, infelizmente, esse pensamento de optar, talvez, por um relacionamento com uma mulher branca e ter tratamentos diferenciados com a mulher negra. Infelizmente, tem tudo isso. Vivenciamos também tudo isso. E caminhando já para o final, nesse estudo que nós estamos potencializando esse sentimento do racismo, né, para que nós possamos entendê-lo nessa forma estrutural, é importante nós pensarmos, e o nosso papel? O que nós temos feito para mudar? Nós precisamos de fato de um Estado social, um Estado que olhe dessa forma, que tenha essa visão das pessoas negras. E aí, talvez, o caminho fundamental é olhar para as relações de poder a partir do gênero, de raça e de classe social, com a perspectiva de inverter a distribuição de poder. Quantas são as mulheres e onde elas estão em termos de poder? E as mulheres negras? Talvez a pergunta deve ser, enquanto sociedade, o que nós estamos fazendo de correto efetivamente, para podermos garantir um mínimo de isonomia entre as pessoas que vivem nesse território. Será que não estamos apenas normalizando as ideias de que basta compartilhar um post, um vídeo, uma hashtag ou retweetar algo em apoio que já estamos cumprindo o nosso papel? Será que não estamos sentados em nossas casas, em nossos escritórios, apenas publicando nas redes sociais frases
copiadas ou ideias, né, copiadas como uma forma de lidar com tudo isso, quando na verdade nós não indicamos um negro para compor a nossa equipe, nós não fazemos uma visita para entender toda essa situação, em instituição, em favelas, em todos os lugares, e quando nós acreditamos também, enquanto população, que nós temos uma população em sua maioria negra, que é normal termos essa não representatividade, quando aceitamos isso como normal. Então, e como nós podemos ter, então, condutas antirracistas? O que nós podemos fazer? Ocupar o nosso lugar de fala. Primeiro, que é interessante quando nós também estudamos tudo isso, eu como mulher negra, né, que sou, eu busco sempre mais e mais oportunidades. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos esforçar também, porque realmente nós precisamos estar nesses espaços, então nós precisamos ocupar o espaço de fala, buscar caminhos, estar ligado a pessoas, instituições, para fazer acontecer essas situações. Precisamos também desnaturalizar o olhar e conhecer a história. Tudo isso que nós estudamos aqui é preciso ser feito para nós falarmos com prioridade, falarmos de forma correta sobre o racismo no nosso país. Refletir criticamente os espaços. Por que eu tenho somente professores negros? Por que as pessoas negras não estão coexistindo no mesmo espaço que eu? O que é preciso ser feito para mudar? Refletir sobre os projetos de governo. Muitas vezes os governos, como eu citei um exemplo, que de forma indireta, numa situação, Michel Temer veio ali a criar um fato, um prejuízo à população negra, que são aqueles que mais buscam a alfabetização adulta. Nós precisamos conhecer os projetos e analisar com essa visão de estrutura. As pessoas não leem programas de governo, ir contra projetos que visam sucatear políticas públicas de desigualdade, pensar no macro e também nas minorias. Professores, escolas, inclusão de bibliografias de autores negros. Se negros ajudaram a elaborar a história e o mundo, por que não estão presentes nas bibliografias? Quando nós vemos ali a história sendo contada de forma romantizada por quem não viveu de fato, por quem não foi escravo, por quem não viveu essa estrutura. Nós precisamos questionar, indagar e tentar mudar todos esses fatores. Onde você trabalha, tem negros? Criam de fato programas com metas de diversidades? Pais, quando estão com seus alunos nas escolas, que vêm com as tarefas, participar das atividades e questionar as escolas se elas estão de fato realizando políticas públicas voltadas aos negros. Bibliografias, material didático contendo, isso é fala de casa também, é dentro de casa que nossos filhos são educados. Então nós precisamos, de fato, tratar todos esses temas e ter esse olhar. Aí sim nós podemos falar que nós temos um país com democracia racial. Transformação de mentalidade. Tudo bem ser diferente, nós precisamos tratar isso dentro dos nossos lares com as nossas crianças. Isso aqui é diversidade. Quando nós temos um país e um espaço de poder com diversidade, com toda certeza todos nós ganhamos. Precisamos pensar nas diferenças como fagulhas de criatividade e não como algo que divide. A diversidade vem para somar. Então nós precisamos ter todas essas pessoas nos espaços públicos e nas instituições. Não é uma questão de negros e brancos, é algo de humanidade. Então, muitas vezes a fala do racismo, ele é uma fala que muitas pessoas, os brancos também são oprimidos, porque os brancos... Não é essa fala. Essa fala aqui nós estamos falando de algo de humanidade. Nós precisamos ter um olhar o porquê que essas populações negras estão em todas as estatísticas. Então tem um fator predominante, um fator histórico, e elas precisam ter esse olhar diferente para que as políticas alcancem elas e nós temos um país melhor. Não é uma questão de negros e brancos, então, como eu falei, é uma questão de humanidade. E penso sempre que a dor de cada pessoa é muito particular. Não existe dor maior ou dor menor. A dor não é medida, ela é sentida. Por isso da interseccionalidade, conhecer todos os detalhes para podermos atuarmos nessas situações. Somos diferentes e essas diferenças devem ser reconhecidas
e enfrentadas. E isso, cada vez mais dentro da nossa classe, nós temos visto isso, da paridade agora que prevalece, em que nós temos uma composição sempre de 50% de mulheres. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer e precisamos enfrentar. E só podemos enfrentar quando nós vemos lá, Elzimara, olho lá na OAB e me vejo representada por mulheres. Aí nós estamos mudando. Então, a agenda política e social é extremamente complexa. E justamente por isso, o trabalho é desafiante, fascinante e incansável. Como a própria vida dos negros, das mulheres, dos índios, dos homens brancos, tudo em seu particular, nós precisamos caminhar ainda e muito para termos uma mudança estrutural em nossa sociedade. A abolição, ela é inacabada, mas podemos desenhar um futuro inclusivo. Então, cada um fazendo o seu papel. Quero agradecer e deixar como mensagem essa última fala. A abolição foi inacabada e é inacabada, por todos esses fatores que nós estudamos aqui hoje. Mas, no futuro, como desenhar o nosso futuro inclusivo, nós temos formas e maneira de atuar sempre de forma positiva. Meu muito obrigada.